Meus amigos, como estudante de direito e também como um pregador da palavra de Deus, trataremos hoje da história do direito hebraico propriamente dito, viu? E também sobre as normas que precisaremos estudar. Mas antes eu preciso fazer uma observação importante. Só conseguiremos entender todo o direito hebraico se considerarmos a cultura e as características da religião hebraica, viu? Hoje nós faremos um estudo histórico que tem reflexo jurídico no nosso mundo e não falaremos de religião, tá bom? Eu sou Luiz Augusto, eu sou pregador da palavra de Deus. E minha crença é monoteísta. Monoteísta, num Deus verdadeiro, único. E eu sou adventista do sétimo dia e eu acredito muito na volta de Jesus. Mas naquele período ali, as pessoas eram seminômades, ou seja, elas permaneciam, ficavam ali num certo local e mudavam-se para outros. Vamos entrar agora no livro sagrado, que é literal, viu? Que é o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Falaremos hoje do Antigo Testamento. E para isso, precisaremos levar em consideração o contexto religioso, viu? Porque as pessoas ali, elas obedeciam a uma norma que estava e que permanece no Antigo Testamento, que era também chamado de Tanakh. Tanakh, que é uma compilação de normas, em que as pessoas deveriam seguir o que poderiam ou o que não poderiam fazer. É o que estava escrito ali no Antigo Testamento. E que ainda está, viu? Porque a Bíblia, queridos amigos, ela é imutável. E o Tanakh hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. Ali nós temos o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, e que foram entregues ali a Moisés em 2 tábuas no Monte Sinai. E naquele momento ali se estabeleceu os fundamentos jurídicos, fundamentos religiosos e morais da civilização hebraica. Então aqui nós temos 2 fontes de normas. 2. A primeira, que é o Tanakh, ou Antigo Testamento, e a segunda é o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Então toda a cultura hebraica e toda a ética, ela foi embasada nos 10 mandamentos, ou seja, na lei de Deus. E por isso, nós fazemos uma ligação muito natural com a cultura religiosa hebraica, judaica e a cultura religiosa cristã. Porque esses 2 documentos são as fontes principais. Tá bom assim? Deu para entender aí? Mas existe um personagem, viu? Que nós falamos o nome dele há pouco, que ele é muito importante nesse momento aqui de estudo do direito hebraico, que é Moisés. Aí Moisés vem ao mundo, viu? Ele vem com a missão de intermediar o contato entre Deus e o povo hebreu. E essa tradição da cultura judaica, principalmente, viu? Porque nós estamos aonde? No Antigo Testamento, viu? Ela nasce entre os patriarcas da nação, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ali eles fizeram aliança com Deus e que deveriam passar esta aliança para os seus descendentes. E toda geração, então, deveria obedecer, obediência, viu? Às leis do Senhor, e também deveriam adorar ao Deus único e ao cumprimento das fontes principais que nós falamos aqui. A obediência, cumprimento, e surge então, nesse período, um rito conhecido que é o da circuncisão, viu? Que é realizado pela cultura judaica
que era até um sinal físico e evocativo, que existe essa descendência. Era esse sinal. Existe a descendência da aliança. Era esse sinal. A circuncisão, para que essa aliança eterna com o Senhor Deus fosse para os seus descendentes. Olha, eu acredito num Deus único. Único. E o Antigo Testamento, então, fala de um Deus libertador, que vai garantir ali a fartura de terra para todos. Ele fala de um Deus que fica triste com a atitude do seu povo. O Antigo Testamento fala de um Deus de amor, um Deus que fica triste com a pobreza. E nós temos aqui uma situação em que Deus é o grande legislador. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do universo. E Moisés é um guia para que o seu povo possa caminhar de acordo com os passos do próprio Deus. Para que essa caminhada? Para quê? Para buscar uma maior justiça e igualdade entre as pessoas, amigos. E Moisés, ele tinha uma determinação pessoal, viu? Moisés tinha uma coragem muito grande. Ele passou a ser um líder ali. Um líder com intensa espiritualidade. Moisés, ele tinha visões e tomava decisões enfáticas. Então Moisés, ele era um legislador e um juiz. E Moisés fazia ali uma moldura poderosa da estruturação do direito hebraico. Então esse personagem era muito importante, como dissemos. E se nós conseguirmos entender que Deus Todo-Poderoso é o Senhor do Universo, então nós conseguimos entender o que o Tanakh diz. Diz em relação à justiça, que a única pessoa que consegue fazer uma justiça absoluta é o Deus soberano, e que na sua grandeza infinita, ele representa a plenitude do que nós conhecemos como sendo justiça. E que isso vai muito além da compreensão humana. E nós como seres da raça humana, nunca conseguiremos ser justos de forma absoluta, 100%. Só Deus, somente Ele consegue. E de acordo com os preceitos hebraicos, para que você consiga chegar mais próximo de Deus e dessa justiça divina, nós teremos que seguir um roteiro que está na Torá, que são leis, que são livros, que contém ali a lei e a organização da sociedade. E são compostas por cinco livros chamados de Pentateucos, viu? Primeiro livro é Gênesis, que é o livro das origens. Depois o Êxodo, que foi a saída do Egito. Depois vem Levítico, que possui as regras religiosas sobre os cultos e rituais. Números, que fala da permanência dos hebreus ali no deserto. E Deuteronômio, que é um livro religioso e jurídico. Sim, jurídico, que possui disposições sobre a justiça, descanso sobre o trabalho, poder familiar, casamento, adultério, etc, etc, queridos. E no roteiro também está o Decálogo. E também sempre buscando o amor ao próximo e dando o nosso melhor para o progresso da humanidade, viu? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Estão comigo? Então até aqui foi uma noção introdutória da época dos fatos de Moisés, do Antigo Testamento e da lei de Deus. E também de quem eram as pessoas.
O direito hebraico são leis civilistas. São leis civilistas. E como vimos, reside na origem divina, pela vontade de Deus. E a Bíblia, além da fonte formal de direito, é a principal fonte histórica e literal para conhecimento do povo hebreu. E o direito hebraico, ele é um direito de caráter religioso. Como enfatizamos aqui, ele é dado por Deus ao seu povo. Isso desde o princípio, lá atrás, desde lá. São leis desenvolvidas no Israel antigo, mas que continuam, as quais foram organizadas e justas postas ao corpo da Torá. É um conjunto de preceitos e mandamentos e que foi enviado por Deus ao seu povo, considerado esse conjunto, esses preceitos sagrados e imutável. Só Deus pode modificar. Viu? E a proteção do direito hebraico pode ser interpretada como a manutenção dos princípios e leis ao longo do tempo. E nesse direito hebraico, a individualização do direito penal ela se manifestava pela aplicação de leis religiosas e morais que visavam também punição de crimes específicos, como previsto no Decálogo, viu? Com penas que variavam desde multas e indenizações até a pena capital, que poderia ser realizada por apedrejamentos ou outras formas. Tudo bem? Tudo ok? Fechamos aqui o estudo sobre o direito hebraico, viu? Que mistura crime com pecado e o direito como religião. E eu oro a Deus, oro sim, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse tema, viu? E também sobre a sua organização jurídica. E eu finalizo com um versículo que está em Mateus 5:17, onde Jesus, o Salvador do mundo, ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Esse versículo, ele parte ali do Sermão da Montanha, viu? E ele explica que Jesus não veio para abolir as Escrituras, nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, mas ele veio para dar-lhes pleno cumprimento e uma interpretação perfeita. Queridos amigos, fiquem com Deus. E obrigado pela presença de vocês, e obrigado pela audiência, viu? E até o próximo vídeo.